Programa Nossas Manhãs. Apoio Relojoaria e Ótica Canabarros, Realce Centro de Estética e Salão, Farmácia Central, Consultório Odontológico Dr. Tarek Tarabaini, Chefe Gilmar Eventos e Casa Decor. Bom dia, está começando mais um programa Nossas Manhãs. É um imenso prazer estar com você nesse domingo. Hoje a mãe me abandonou e será apenas eu e vocês. E como estamos em período de férias, vamos falar de um assunto muito importante. Você acha sua casa segura? A Sociedade Brasileira de Pediatria alerta que por ano mais de 5.000 crianças morrem vítimas de acidentes domésticos no Brasil. Além das crianças, os idosos também são as grandes vítimas dos acidentes domésticos. De acordo com o SUS, 75% das lesões sofridas por pessoas com mais de 60 anos são causadas por acidentes domésticos, principalmente quedas. A verdade é que apenas alguns segundos de descuido podem resultar a uma tragédia. A gente pode ver isso em um recente caso de um empresário de Itajaí que caiu do 10º andar após sofrer uma descarga elétrica, ao trocar uma lâmpada na sacada do apartamento. Hoje, eu juntamente com o Cabo Jones, do Corpo de Bombeiro de Itajaí, vamos mostrar para você onde mora o perigo e como preveni-lo. Charme, elegância, qualidade. Você só encontra na Relojoaria e Ótica Canabarros. 25 anos de tradição, com uma equipe de profissionais capacitados para melhor atender. Quem tem bom gosto e sabe o que quer é cliente da Relojoaria e Ótica Canabarros. Eu sou. E você, ainda não é? Relojoaria e Ótica Canabarros, Centro Navegantes. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. Eu estou aqui em uma residência em Itajaí e eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos perigos que a nossa casa esconde. E para isso eu estou recebendo aqui o Cabo Jones, que é do Corpo de Bombeiros Militar aqui de Itajaí. Cabo, é um prazer recebê-lo aqui no programa Nossas Manhãs. O prazer é todo nosso de estar aqui e tentar sanar algumas dúvidas de vocês. Aliás, são várias, né? Porque assim, ó, na verdade, a gente não sabe, né, o quanto estamos expostos aos acidentes domésticos, né? Sim, existem vários perigos escondidos que a gente vai tentar revelar agora para o pessoal de casa para saber como atuar nesse momento e também umas formas preventivas de evitar esses acidentes. Cabo Jones, só uma pergunta assim que eu tenho para fazer, eu acredito que seja a maior dúvida de todas as pessoas que estão, né, nos assistindo. Hoje, quais são assim, os índices maiores? Em qual lugar da casa? Hoje são as escadas, são alguns acidentes na cozinha, principalmente com pérfulo cortantes, facas, panelas de pressão, algo parecido, e banheiros escorregadiços. A principal coisa são as quedas dentro de casa. Isso, de uma forma geral, é um perigo para todos nós, independente da idade. Sim, perfeito. Desde a criança até o idoso que existe dentro dessa casa. E agora, nessa época de férias, então, a gente também tem que ter um cuidado redobrado com as crianças, né? Que ficam a maior parte do tempo ocioso dentro de casa, correndo para lá, correndo para cá e mexendo onde não deve. Ah, com certeza. A criança, principalmente em fase de curiosidade, vai mexer em tudo quanto é cor que exista na casa, ela vai querer mexer naquilo e isso é importante a gente prevenir. Falando em acidentes domésticos, até tem 2 casos que aconteceram recentemente. Um foi daquelas 3 crianças que elas foram eletrocutadas, né? E tem o caso também do empresário que caiu aqui do 10º andar quando estava trocando uma lâmpada. Isso tudo poderia ter sido prevenido. Isso tudo poderia ser evitado, digamos assim, de uma forma preventiva falando. As crianças que aconteceu foi de um fio desencapado, um fio que estava em contato com a cerca elétrica, ao qual uma das crianças foi buscar uma bola, se não me engano, que estava nas redes sociais, e pelo que a gente viu, ela segurou nesse condutor, digamos, de eletricidade, veio a sofrer a descarga elétrica, ficando grudada. O outro irmão foi tentar socorrer, no intuito de socorrer o irmão também ficou, e a jovem de 14 anos, se não me engano, também foi tentar socorrer e ficou grudada. Fatalidade que, infelizmente, se esse fio não estivesse desencapado e encostado a uma cerca de arame, poderia ter sido evitado.
E o caso desse empresário, qual foi, as investigações estão sendo apuradas ainda, a gente não tem maiores detalhes, mas tudo indica que foi um choque elétrico que lançou ele da sacada. É uma fatalidade que também poderia ter sido evitada se o mesmo tivesse desligado o disjuntor. Cada vez que nós formos lidar com eletricidade, vamos desligar a fonte de energia. Aí sim a gente pode trabalhar sossegado. Cabo Jones, assim, é claro que ali no caso do fio, realmente ninguém vai deixar um fio desencapado por querer, óbvio, né? Mas assim, numa situação dessa, claro que a criança normalmente também ela age por impulso, acredito que qualquer adulto também teria agido por impulso. Mas assim, se a gente consegue ter um pouquinho mais de calma e pensar um pouquinho antes de agir, qual seria o procedimento correto agir naquele instante? Procedimento correto ao visualizar uma pessoa sofrendo uma descarga elétrica, a primeira coisa, procurar aonde se desliga essa fonte geradora da eletricidade, certo? Seja o disjuntor, seja uma tomada elétrica, desligá-la. No caso de nós não acharmos, na hora do pânico, na correria, que a gente não consegue, dar um branco, digamos assim, e a pessoa não consegue... desligar essa fonte geradora, a melhor coisa é tentar pegar algo que seja uma madeira, certo? E tentar retirar da onde está encostando dessa pessoa. Só que na hora do apavoro, o que acontece? Na hora do pânico, a pessoa quer salvaguardar a vida do outro e vai e agarra. E isso é um outro condutor. E assim são vários, consecutivo. São várias vítimas que podem acontecer nisso. E isso que é o pessoal, é tentar manter a calma no momento, tentar achar a fonte geradora, desligá-la. Não conseguiu, não encosta na pessoa que infelizmente você vai ser a próxima vítima. E isso, infelizmente, são casos muito comuns, é muito mais do que a gente imagina. Tem o caso até das crianças, a gente vai entrar muito sobre esse assunto agora, o cuidado principal com as crianças. Existem crianças que pegam, então, um grampo de cabelo e enfiam na tomada, né? Isso tem que ter um cuidado redobrado. Proteger a tomadinha, existem protetores, né, Cabo Jones, para evitar esse tipo de situação. Existem os protetores que a gente pode comprar em qualquer material de construção, mas a maior proteção que se deve ter em casa são ao modo grotesco de se ver, é a prevenção dos pais. Pode ser até um esparadrapo, se tem crianças em casa, o pai colocar um esparadrapo para trancar ali, para não deixar com que a criança brinque. E a vigília 24 horas em cima dessa criança, que sabe que criança é curiosa, ela vai querer mexer em tudo, ela vai querer subir em tudo, e esse é o maior problema nosso. É deixar, muitas vezes, a criança 1 minuto desapercebida, e é aquele velho ditado, crianças, quando estão muito em silêncio, algo está acontecendo. Pode ter certeza. É verdade. Mas vamos fazer o seguinte, o papo aqui está muito interessante, é muito importante você ir de casa saber disso. A gente vai rapidinho para um intervalo e depois a gente vai andar então aqui por essa residência e você vai conhecer mais dos perigos que a nossa residência esconde. Há quanto tempo você não dá um belo sorriso? As técnicas e tratamentos odontológicos mais utilizados em todo o mundo, agora bem pertinho de você, no consultório do Dr. Tariq Tarabaini. Você conta com o que há de mais moderno no mercado. Agende sua consulta e realize com excelência sua reabilitação oral com implantes dentários. Implante Clean, Dr. Tariq Tarabaini, Centro Navegantes. Telefone 3249-0729. Conheça o novo tratamento do Realces. Os efeitos da lipocavitação que diminui vários centímetros já na primeira sessão. Elimina a gordura localizada, reduz a celulite e remodela a silhueta. Sem cortes e indolor. Não perca tempo. Faça sua avaliação no Realces e aproveite o verão em sua melhor forma. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. E como vocês estão observando, o perigo já está aí. Não é isso mesmo, Cabo Jones? Isso mesmo, já estamos vendo. A gente já tem aqui uma situação a qual a criança conseguiu abrir uma gaveta onde tem a colocação de facas, garfos e álcools pérfluo cortantes, como a gente pode ver ali. Esse menino mexilhão é o Davi, que é filho aqui do Fábio. Olá. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, bom dia. E da Nicole. Tudo bem. Tudo certinho. E ele é assim, então,
Durante 24 horas, assim, mexilhão? Mexilhão. Durante 24 horas tem que estar sondando ele diariamente na casa. Principalmente gaveta, que ele adora abrir. E é bem realmente como o Cabo Jones falou. Se tá quietinho, tá aprontando. É verdade, tá aprontando. Então vamos fazer o seguinte, Cabo Jones. Qual seria o correto nessa situação? Correto é os pais ficarem em vigília constante com a criança, né? E principalmente as gavetas não ter uma dificuldade de abri-las. Por exemplo, no sistema touch, né, que a gente chama, que são aquelas que tem que empurrar para dentro para ela poder sair, ou se não, colocação de ímãs para que dificulte essa abertura. Mas a melhor prevenção ainda é os pais não deixarem a criança um segundo sequer sozinha na casa. Porque com certeza, como o Davi está acontecendo aqui, a gente só deixou ele aqui um pouquinho, já abriu e já está próximo a facas. E esse é um grande perigo para as crianças. Cabo Jones, principalmente a cozinha, né? Que eu acredito que seja um dos maiores os maiores índices de acidentes acontecem na cozinha. Sim, por falta de prevenção, um descuido de alguém, seja dos pais, seja de uma empregada doméstica, alguma coisa que esteja fazendo almoço, deixou uma criança sem o cuidado necessário de estar vigiando ela, pode ter certeza. O perigo está ali. O problema é que a criança ela é muito mexilhona, ela vai indo, vai mexendo em certas coisas e quando a gente vê pode ser até muito tarde. E eu vou falar uma coisa para vocês. A gente está falando aqui das crianças, mas existe várias situações aqui de perigo, como por exemplo o tapete. Né? O tapete aqui, se ele não for antiderrapante, já é um perigo para todos nós. Isso, não somente para crianças, mas para todos os que frequentam a cozinha, principalmente também pessoas idosas, que venham a pegar um tapete desse que seja escorregadio. Principalmente, lembrando sempre, quando for comprar um tapete, compre um tapete que não escorregue. Tá? Que senão isso é um perigo constante dentro da cozinha. Imagina, tá levando uma panela quente, vai passar com a panela, escorrega. São duas situações aí. Além da queda de quebrar um osso, de provavelmente sair queimado. Com certeza. Se a panela estiver quente, ou mesmo a queda, né, vai sofrer fratura. E se a panela estiver quente, é jamais uma queimadura ainda por cima. Então, assim, ó, aqui também a gente tem outra situação, principalmente agravante para as crianças, que é o cabo aqui, né, Cabo Jones? Todos na cozinha devemos ter um hábito, principalmente os pais ou quem estiver na cozinha, manipulando esse tipo de objeto, que os cabos não sejam voltados para fora do fogão. Então, ao cozinhar, esses cabos têm que estar para a parte interna do fogão, para que mesmo a pessoa adulta ou uma criança que é curiosa, ela vai pegar o cabo aqui. Estando aqui no meio, já é um meio preventivo. Além desses casos que a gente pôde perceber, assim, que estava mais visível aos nossos olhos, quais são as outras coisas que acontecem? Na cozinha, principalmente, uma das coisas é cuidado com a panela de pressão. O pessoal tem o costume de pegar a panela de pressão, na retirada da pressão que tem nela, retirar do fogão e ir diretamente embaixo de uma pia e jogar água fria. Eu acho que 80% dos casos de problemas que acontecem com esse tipo de acidente são do choque térmico na panela de pressão. Outros casos, a pessoa não faz uma manutenção correta, uma lavação completa dessa panela, porque elas existem válvulas de escape dessa pressão, e ela entupindo, ela pode até danificar, digamos assim, a panela em si e vir a explodir. Por isso que tem muita gente, meu Deus, eu comprei uma panela boa, porém ela veio a explodir. Às vezes é a própria borracha de vedação dela que está um pouco mais deteriorada e o pessoal não toma essa atitude de, às vezes, trocar essa borracha. É tão barato, uma coisa que pode ser feita mensalmente, mas o pessoal ainda deixa a desejar nesse ponto. Mas sabe o que eu acredito que aconteça, Cabo Jones? É que a gente vai criando tanto o hábito do dia a dia e essas coisas passam realmente despercebidos. Então, isso vale a pena para a gente prestar mais atenção no dia a dia, cuidar realmente do que tem em nossa volta. Até outra coisa que acontece, Cabo Jones, assim, ó, como é que eu deveria proceder numa situação dessa? Porque na cozinha a gente sempre lidar com objetos cortantes, né? Eu, por exemplo, fui cortar um queijo e cortei o dedo junto, né? Apesar que a pessoa não soube lidar muito bem com a faca. Mas num caso desse, por exemplo, tá sangrando muito, como é que eu devo proceder? Estancar o sangue ou colocar o dedo na água corrente, que foi o que eu fiz, que eu já sei que foi errado. Com certeza. Existem várias crenças para você estancar uma hemorragia. Nós temos 3 tipos de hemorragias. A hemorragia mais grave, que seria uma hemorragia arterial. Uma hemorragia não tão severa, porém com muitos cuidados que nós temos que ter, seria a hemorragia venosa e a hemorragia capilar.
A hemorragia arterial, você pode ter certeza que a característica dela vai ser um sangue pulsátil, um vermelho bem vivo, ele vai pulsar conforme a pulsação do seu coração. Ela tem que ser uma hemorragia, quando vir a acontecer, o que vir a cortar vai ter que pegar muito profundamente, que ele vai pegar uma artéria. E a artéria está sempre muito bem acondicionada em músculos, mas pode acontecer. Já a maioria dos acidentes que acontecem domésticos, com facas, é você cortar veias ou capilar, como aconteceu no seu dedo. Foi um capilar que cortou. E a gente não deve colocar embaixo da torneira, por quê? A gente deve fazer uma pressão direta sobre o ferimento. Se não adiantar, nós devemos elevar o ponto afetado acima da linha do coração. E em últimos casos, no terceiro caso, a gente deve fazer uma pressão sobre pontos arteriais. Antigamente se fazia um tal de torniquete. Hoje não é usado mais em primeiros socorros isso. E em casos extremos nós usamos, de amputação de membro. Mas no caso de uma hemorragia, nunca se deve lavá-lo, deve-se colocar um pano em cima e fazer uma pressão sobre o ferimento. Fica ali 5 a 10 minutos e depois não fica tirando aquele pano, porque daí nós não vamos estar quebrando um processo chamado de coagulação do sangue, que ele é que vai estancar esse sangramento. Então não se deve cortei o dedo, cortei minha mão, chega o vizinho, o que aconteceu? Abriu o ferimento, olha o tamanho do corte. Isso aí não se deve fazer. Coloca uma vez, tanto que nós, o Corpo do Bombeiro, o SAMU, quando vai fazer o atendimento, qualquer tipo de socorrista, ele não quer ver o corte. Ele pergunta a profundidade e a extensão do corte e não tira mais aquele pano de cima. Se continuar o sangramento, com certeza, aí você vai ter que chamar um serviço de emergência. Olha só, gente, o papo realmente está muito interessante. O Davi aqui, como ele é muito esperto, muito curioso, continua mexendo aqui nos talheres, na gaveta. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou aqui brincar um pouquinho com o Davi e logo, logo após os comerciais a gente vai ter muito mais informações. Aqui na Farmácia Central de Navegantes você tem ofertas todos os dias. Confira. Esmaltes 2,85, tintura Coleston 15,99, fraldas Pampers 21,99, shampoo Johnson & Johnson 7,99, colônia Antônio Bandeiras 69,90. Farmácia Central Master Farma de Navegantes. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. Eu estou aqui numa residência mostrando para vocês, então, quais são os acidentes que acontecem diariamente. E aqui o Cabo Jones está nos mostrando como preveni-los. É isso mesmo, né, Cabo Jones? Positivo. A gente tem vários, digamos assim, monstros escondidos dentro de casa, onde a gente está desvendando para o pessoal de casa para eles tomarem as devidas precauções. Mas antes de eu continuar aqui o papo com o Cabo Jones, deixe-me dar um recado para você. Você já sabe como quer passar 2015? Linda, com os cabelos sedosos, brilhosos, com o corpo em dia? Então aproveite, corra, ligue no 3349-4422 e agende seu horário no Realces. Ele está com tratamentos imperdíveis, tanto no salão quanto na área da corporal. Então não perca tempo não e agende seu horário. Voltando então aqui, vamos falar então agora um pouquinho de queimaduras, né? Que acontece na residência, ou seja, na cozinha, como estávamos falando antes, ou até mesmo através do choque ali, como o Davi estava mostrando o dedinho ali já na tomada. Deu para ver que a criança, ela é muito curiosa e, como a gente já salientou, criança em silêncio, ela está mexendo em alguma coisa. Nesse caso, o Davi estava mexendo em uma tomada onde existe a energia elétrica. Acontecendo o acidente, ali o Davi, a gente aqui olhando, ele já assusta só com o dedinho. Claro que ele não vai conseguir colocar o dedo todo dentro da tomada. Crianças às vezes querem ver o buraco, eu vou ter que colocar algum objeto. Grampos de cabelo, um garfo, uma faca, ele vai tentar fazer alguma coisa. Então, atenção redobrada dos pais, tomar muito cuidado nisso e caso venha acontecer o choque elétrico, tomara que não, infelizmente já aconteceu o choque. E aí pode ser, a criança pode sofrer uma parada cardiorrespiratória devido a esse choque, fibrilação no coração, aconteceu, e aí os pais vão ter que proceder aos primeiros socorros e chamar a equipe de emergência, ou queimaduras. Esse é um dos principais fatores que hoje acontece, queimaduras com fogão, com água quente, com óleo quente, ou seja, por eletricidade.
É claro que numa situação dessa, o primeiro procedimento que eu devo fazer é chamar a ambulância. Mas o que eu posso já fazer imediatamente para ir adiantando, vamos dizer assim, esse socorro, né? Sim. Se a criança sofreu essa descarga elétrica e a criança veio a sofrer uma parada cardiorrespiratória, infelizmente, se os pais não tiverem um treinamento ou algo parecido e ter noções de primeiros socorros, a medida mais rápida e essencial é a chamada de uma equipe de emergência. Colocando sempre em foco, sempre em prioridade, colocar o nome, o endereço da onde você se encontra e um ponto de referência para que as ambulâncias cheguem o mais rápido possível. Segundo ponto, se os pais sabem primeiros socorros, eles vão proceder em uma PCR, que seria uma parada cardiorrespiratória, fazendo a ressuscitação cardiopulmonar, que seria uma massagem no peito da criança junto com um tipo de ventilação que nós fazemos. Cabo Jones, falando nesse assunto, vamos dizer assim, principalmente pais de primeira viagem, caso eles queiram esse auxílio, existe algum procedimento no Corpo de Bombeiro que possa auxiliar esses pais? Hoje o Corpo de Bombeiros, se você ligar para o Corpo de Bombeiros e pedir algum auxílio, seja em qualquer tipo de situação, com certeza não desliga o telefone. Fique a linha que o atendente que está lá, ele é preparado, tá, para passar todas as noções de primeiros socorros para os pais. Então, nesse caso, com certeza, deixa o telefone no Viva Voz e vá fazendo os procedimentos em seu filho ou em seu conhecido, mas com muita calma. Infelizmente, o pessoal não tem calma, mas nós vamos ter que ter muita calma nesse momento. Eu acho até que os primeiros socorros deveriam ser abertos para toda a comunidade, né? Não deixar com que o acidente aconteça para só então a gente saber, né? Que eu acho que poderiam, de alguma forma, ajudar um pouquinho mais. Hoje o que o Corpo de Bombeiros faz é cursos básicos dentro das entrelinhas do Corpo de Bombeiros. A gente oferece para a população cursos básicos, cursos avançados, palestras em colégios, palestras em centros comunitários, palestras em escolas, justamente para prevenir esse tipo de acidente. Olha só, é muito legal esse serviço que os bombeiros prestam para a população, porque é muito importante você saber como proceder num caso de acidente. Se vocês quiserem mais informações sobre esse curso, vocês podem acompanhar no telefone que está aparecendo aí na telinha para vocês. E agora, Cabo Jones, vamos fazer o seguinte, vamos então para outra parte da casa, vamos então para o quarto. O quarto é essencial porque as mães deixam o bebê na amamentação deles e de repente deixam no soninho e a criança vem acordar e os pais não estão naquele momento. E além desse caso que acontece no quarto também, tem o caso dos idosos que a gente também vai falar um pouquinho. Sim, com certeza. Vamos mostrar alguns procedimentos e algumas precauções por causa de idosos em camas altas, digamos, nesse caso aqui que está aqui nessa casa. Então vamos lá. Então, aqui a gente tem um caso, claro que aqui o Fábio está aqui no lado, né, está acompanhando o filhão, mas num caso que, por exemplo, assim, o pai está trabalhando ou a mãe está trabalhando e um deles se distrai, vai para a cozinha fazer alguma coisa e deixa a criança nessa situação, é bem perigoso. Com certeza, a gente pode ver que a cama é alta, não existe nenhuma forma, uma barreira, uma proteção para que quando, por exemplo, nosso amigo Davi está sendo amamentado agora, ele vai querer jogar uma madeira do lado e vai querer ser aquele espoleta, ele vai querer ir para um lado ou para o outro e como a cama é alta, ele não vai conseguir colocar os pés no chão e isso é muito perigoso de quedas. Então, numa situação dessa, deve ser evitado completamente, ou de repente um colchonetezinho no chão, alguma situação assim deveria ser bolada? A melhor forma preventiva seria ser a amamentação sendo assistida pelos pais, nunca deixar a criança sozinha. Até pelo sinal que aqui está o pai acompanhando a criança, nunca deixar a criança da forma que o Davi está fazendo, porque a criança pode também sofrer um engasgamento e os pais não veem. Isso é muito importante. E também tem o cuidado aqui, no caso da cama alta, com os idosos, né? Porque eu acho assim, a partir do momento que você já tem um idoso em casa, eu acho que tem que ter uns cuidados redobrados, como degrau, o tapete que nós já havíamos falado, né? De repente, algum lugar, não sei se a pessoa tiver um problema para se locomover, para se levantar, alguma coisa que ela possa se apoiar. Que tenha barras laterais, né? A pessoa idosa ela tem que ter uma adaptação dentro da sua casa. Principalmente quando for descer da cama, se tem uma bengala, se tem algo, nunca haver um tapete escorregadio, porque ali é já perceptível uma queda. E principalmente colocar barras laterais ou um corrimão para que essa pessoa venha a poder se locomover dentro da sua casa. E outro caso que a gente pode falar aqui do quarto, até voltando às crianças, é que a criança, além de, vamos dizer assim, amamentou, dormiu, o cuidado redobra.
Porque às vezes dormindo ela pode ir girando e cair. Com certeza, tem as crianças que às vezes o sono é profundo, eles nem se mexem na cama, mas tem a criança que é muito agitada, é aquele negócio como você falou, vai girando para um lado, vai girando para o outro. Aí sim, quando está dormindo, além dos pais estar assistindo, tem que colocar alguns colchonetes, algumas almofadas um pouco mais altas, para que ela não venha cair dessa cama. Cabo Jones, aqui nesse quarto não tem, mas eu já observei em outros quartos que às vezes o criado mudo é de vidro, que isso também é um problema. Com certeza, toda a estrutura que é de vidro, depende do tipo de pressão feita nele, com certeza ele vai estourar ou vai se romper e venha sofrer os cortes quem estiver próximo, com certeza. Agora a gente também vai falar das escadas, outro grande perigo, outro grande vilão dos acidentes. Com certeza, principalmente escadas que não tem um degrau, que não tem um piso antiderrapante, ou tenha fitas que hoje você compra no comércio que não deixem a pessoa derrapar e venha sofrer essa queda. Mas isso tudo após os comerciais. Criar, solucionar, dar forma, conforto, função e beleza. São as metas da Casa e Decor. Avenida Conselheiro João Gaia, 556, Centro, Navegantes. Fone 3349-4119. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. Eu estou aqui com o Cabo Jones, que está falando com a gente sobre os acidentes domésticos. Mas antes, deixe-me dar um recado para você. O Realces agora tem a Clínica Realces. Então, você que tem curiosidade sobre os tratamentos para ficar mais magrinha, para perder aquela gordurinha localizada, para rejuvenescimento, ligue 3046 3839. Agora sim, vamos dar continuidade às escadas, o grande vilão, então, dos acidentes domésticos. Como nós podemos ver, o Davi, o nosso grande ator hoje aqui, ele está em uma escada, e esse tipo de escada que é o maior vilão dentro da casa. Não podemos deixar nem pessoas idosas subir escadas ou descer dessa forma. Tomar muito cuidado com a manutenção e a limpeza dessas escadas, que às vezes ficam mais escorregadias, dependendo do produto que vai ser lançado nos degraus. Mas o importante é vigilância constante para pessoas que sobem ou descem da escada. Descida de escada é sempre com calma, não com pressa, porque para evitar as quedas. Detalhe, independente da idade, as escadas são sempre um perigo. Então, atenção na hora de subir, sempre devagar, com calma, que a pressa é inimiga da perfeição. Com certeza, e nesse caso aqui a prevenção tem que ser redobrada. Então, gente, vamos subir agora e vamos olhar, então, as piscinas, outro grande perigo. Cabo Jones, aqui a gente tem mais uma situação de grande perigo, que a gente vê que não tem proteção nenhuma ao redor da piscina. Então, nesse caso, está totalmente errado. Com certeza. Nesse caso, para crianças pequenas aqui, é um fator de risco muito grande. Nós vemos que a piscina ela não tem nenhum tipo de grade, de proteção para que essas crianças venham. Então, se a gente se distrair durante 1 minuto, que seja 30 segundos, essa criança pode sair de perto dos pais, você está num churrasco, está em alguma coisa ali, sentado conversando com alguém, com os amigos, essa criança vem quietinha e muitas vezes, infelizmente, já é tarde demais quando a gente vê a criança, ela já está dentro da piscina e um afogamento pode acontecer a qualquer momento. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Eu quero agradecer aqui ao Fábio, à Nicole, ao Davi, nosso modelo lindo, maravilhoso, por nos receberem aqui na sua casa. Quero agradecer também a você, Cabo Jones, por essas informações que são tão válidas, tão valiosas para o nosso dia a dia. Com certeza, eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estarmos aqui passando a todos vocês que estão aí em casa um pouquinho de formas preventivas, mandar um beijo especial à minha esposa Bárbara, à minha filha Isabela, amo vocês e também um abraço todo carinhoso a vocês, ao seu programa, um programa de sucesso e a gente está aí à disposição para o que deve quando vocês precisarem de alguma coisa a gente sempre vai estar de portas abertas do Corpo Bombeiro para qualquer tipo de informação. Olha, muito obrigada. Com certeza a gente vai fazer muitos outros programas, muitas outras matérias que realmente eu acho que só tem a favorecer a gente, a população aí, para ficar um pouquinho mais alerta, às coisas que acontecem e realmente passam despercebido. Mais uma vez, obrigada. Um super beijo para você aí de casa. Espero que você tenha gostado, e até domingo que vem.
Programa Nossas Manhãs. Apoio Relojoaria e Ótica Canabarros, Realce Centro de Estética e Salão, Farmácia Central, Consultório Odontológico Dr. Tarek Tarabaini, Chefe Gilmar Eventos e Casa Decor.